Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E mais uma vez pedimos a Tua visitação, o Teu Espírito agindo, falando a cada coração e mente, e que o propósito pelo qual o Senhor hoje nos reuniu aqui seja plenamente cumprido para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, para a nossa salvação. Nós oramos que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Alguma vez, em alguma situação, você já teve assim a impressão, ou lhe passou o pensamento, que Deus não se importa? Deus não se importa. Se você já sentiu isso, se você já pensou isso, devido a alguma situação em que você vive, que você atravessa, você esperava uma ação mais pontual e rápida do Senhor e ela não vem, as coisas não acontecem como você acha que elas deveriam ser, você não é o único. Em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 27, ali o registro de um momento em que o povo estava com esse sentimento. Você já sentiu isso? Deus não está se importando com a minha causa. Era o sentimento do povo. Isaías registra, talvez uma fala ouvida: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O exemplo do Novo Testamento, em que podemos passar por momentos na vida em que tenhamos essa impressão: Deus não está ligando. Eu posso até orar, mas eu sei assim que Ele deve estar ocupado com coisas que Ele considera mais importante, ou talvez Ele não ache que o meu problema é tão grande assim, para dar a atenção, ou pelo menos para me atender naquilo que eu peço. O exemplo no Novo Testamento desse sentimento é essa passagem que os discípulos entram nessa travessia de um lago, mas que parecia um mar, e quando tinha tempestade de vento, era como se enfrentasse uma tempestade em alto mar mesmo, e eles são profissionais, eles estavam acostumados com aquele mar, mas estão agora diante de uma situação muito maior,
do que aquilo que eles podem fazer ou resolver, e o barco começa a se encher de água, eles tomam as precauções que eles podem tomar, mas o barco está afundando. E Jesus está dormindo. E Jesus parece que não está antenado no que está acontecendo, de modo que eles vão até Jesus, já não há mais nada a fazer. Tudo que eles sabiam fazer, eles já tinham feito. Eles tentaram, eles lutaram, eles fizeram aquilo que estava às suas mãos, mas o mar continua bravo, o vento continua soprando, está cada vez entrando mais água no barco, e agora eles já estão desesperados mesmo. Já estão perdendo as esperanças, o barco vai afundar e Jesus dormindo. Como que ele pode dormir numa situação dessas? Então eles se aproximam do Senhor, assim, indignados. Jesus está dormindo na popa, sobre uma almofada, e no versículo de número 38 está registrado esse fato. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas? O senhor não se importa com o que está acontecendo com a gente? A coisa está feia. Será que é só o Senhor que não se importa com isso, não acorda e não faz, toma providências? Eu não sei se você já teve esse sentimento, eu creio que sim. E nós poderíamos tirar algumas lições desse texto para a nossa vida, para esses momentos que muitas vezes podemos atravessar. Você não é o único que tem crise de fé. Mas esta história da tempestade, interessantemente, está ligada a outras 3 histórias, nos 3 chamados evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa história está entrelaçada com a história do endemoniado Gerazeno ou Gadareno, com a história da mulher do fluxo de sangue e com a história da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, à beira da morte. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles mantêm essa sequência de histórias. Apenas Mateus entremeia algumas histórias diferentes, mas a sequência ele mantém. E fica a pergunta: por que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que devem ter escrito os seus evangelhos usando fontes comuns, por isso são tão parecidos em alguns momentos, por que eles fazem questão de manter essa sequência? A tempestade, a libertação do homem endemoniado, a cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Por que essa sequência? Em todas essas histórias, elas têm em comum, primeiro, que há um poder acima do poder humano, contra o qual o humano nada pode fazer. Acima dos discípulos está uma tempestade como eles nunca talvez tivessem enfrentado antes. Acima daquele homem está uma legião. Sobre aquela mulher está uma enfermidade que a atormenta há 12 anos. E sobre a menina paira sobre ela e a beija a sombra da morte. Nas 4 histórias, esse poder que está acima do
poder humano e contra o qual o humano nada pode fazer, causa deteriorização, causa degeneração, causa degradação àqueles que estão abaixo, sofrendo. O barco já está indo a pique. O homem já está parecido com um bicho para fazer correr qualquer personagem do Halloween. A mulher já gastou tudo com os médicos. Ela foi em todas as indicações possíveis. Gastou os seus bens e só piorou. Só piorou. Você já teve a experiência de ir no médico e no outro, em vez de melhorar, piora? É o caso dela. E a moça, uma menina de 12 anos apenas, está morrendo. Imagina o desespero dos pais, ter na sua casa a filha amada com 12 anos, morrendo, e aliás, já morreu. Manda avisar o Jairo para não incomodar mais o mestre, porque a menina morreu. O poder da morte foi mais forte que a sua juventude, inclusive. Ela morreu. E em todas essas histórias, nessas 4 histórias, Jesus exerce poder sobre esse poder, que está acima do poder humano e contra o qual o humano nada pode fazer, porque em relação à tempestade, ele diz: cala-te, aquieta-te, e o vento cessou. Em relação àquele homem, Jesus manda os espíritos imundos saírem, e apesar de oferecerem uma primeira resistência, eles não têm outra opção senão entrarem numa manada de porcos. A mulher, bastou um toque na orla do vestido, da roupa, do manto do Senhor Jesus, e dele fluiu um poder que foi mais forte do que qualquer hemorragia, qualquer situação que nenhum médico podia fazer. De forma espontânea, a mulher sentiu no seu corpo: estou curada. E a moça de 12 anos, bastou Jesus tomá-la pela mão e dizer: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E ela se levantou mais viva do que nunca. Jesus tem poder sobre todo poder. Há muitos poderes aí que podem nos assombrar, que podem nos oprimir, podem nos angustiar, podem nos dar medo. Tem muitos poderes aí. Aqui está registrado pelo menos 4. O poder da natureza, quando se revolta. O poder espiritual das trevas. O poder das doenças e o poder da morte. Esses 4 poderes nos assombram, nos assustam. Qualquer um de nós, diante de um avanço desses poderes contra nós, se estivermos sozinhos, estamos perdidos. Simplesmente perdidos. Mas há um poder mais forte do que todos esses poderes, e esse poder está nas mãos de Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus tem poder sobre todo poder. Mas não apenas isso. Ele não apenas tem todo poder sobre todo poder. Mas, quando os discípulos vão até ele clamar no seu desespero, homens barbados, marinheiros, vão lá correndo atrás dele, como crianças correm atrás do pai, num apuro, e pedem para que ele faça alguma coisa. Ele não vira do outro lado na almofada e diz: não me incomodem. Ele se levanta. Ele não apenas liberta aquele homem daquele pesadelo que ele vivia, mas
Quando outros se achegam, encontram aquele homem sentado, vestido, em perfeito juízo. Jesus deve ter dito: por favor, deem roupas a ele. É um ser humano. Vocês o viam como um bicho, mas ele é um ser humano, e eu restituí hoje a humanidade dele. Deem roupas a ele, ele é digno. Jesus, em relação àquela mulher que parece lhe atrapalhar, ele estava indo curar a menina, o Jairo desesperado, vem uma mulher do nada, e ela não podia tocar em Jesus, ela sabia que não podia, porque na tradição do povo, Jesus estaria impuro, sendo tocado por uma mulher com um fluxo de sangue, mas ela toca, por isso que ela tem medo de se revelar, mas como ela não pode se esconder, ela se revela, e Jesus não a repreende de forma alguma. Se tem uma coisa que Jesus não era antipático com aqueles que sofrem. Jesus tinha tanta empatia, coisas que os religiosos da sua época não tinham nem um pingo. Mas Jesus olha para aquela senhora envergonhada, temerosa, e diz: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Quanto amor, quanta compaixão. A gente precisa de Jesus, irmãos. Que a gente precisa de Jesus, ter esse amor de Jesus. A menina, ele trata com uma docilidade, a toma pela mão e diz Talita, que significa também cordeirinha. É como se ele tivesse chegado e dito: ô cordeirinha, levanta, você ainda tem muita vida para viver, eu te devolvo a vida, vai viver, menina. Imagina a alegria dos pais. Imagina o que aconteceu naquela casa. E Jesus é tão compassivo que a história vai terminar ele dizendo: olha, deem algo para ela comer. É muita gentileza, é muita empatia, é muita consideração por pessoas como eu e você. São pessoas comuns, não são heróis, não são personagens, não são celebridades, são pessoas do povo, e Jesus mostra que ele não apenas tem todo o poder do universo nas suas mãos, mas tem toda a compaixão no seu coração. Nós precisamos de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Jesus seja derramado abundantemente nessa igreja. Que essa igreja não seja conhecida pela sua religiosidade que mata, mas pelo seu amor cristão que salva, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu quero que essa igreja seja conhecida. Ali tem gente compassiva, ali tem gente que se parece com Jesus. Lá você não vai ser condenado, lá você vai ser acolhido, você vai ser amado, você vai ser tratado, você vai ser salvo. Essa é a minha oração, por cada um de nós aqui, começando por mim. Começando por mim. Então, essas 4 histórias dão esse testemunho a respeito de Jesus. Jesus é a manifestação plena, 100% de Deus. Se você quiser saber quem é Deus, basta você fazer uma coisa: olhar para Jesus. Qualquer Deus do seu imaginário que não bata com Jesus, não se pareça com Jesus, não é Deus, é um ídolo. É um ídolo que foi criado aí na sua cabeça, mas se tem alguma coisa aí do seu Deus que não confere com Jesus, é ídolo. Porque Deus se revelou na pessoa do seu Filho, o seu Filho Jesus, que inclusive disse àqueles que lhe perguntaram:
mostra-nos o Pai e nos basta. Ele diz, estou há tanto tempo convosco que não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. E que Deus que a gente vê quando olha para o rosto do Senhor Jesus, que Deus que a gente vê, o Deus que tem todo o poder, que tem poder sobre todo e qualquer poder, e ao mesmo tempo se importa com quem não tem nenhum poder, pessoas como eu e você. Porque quem aqui já não enfrentou uma situação contra a qual não tinha nenhum poder? E como é horrível nos sentirmos nessa situação onde nos sentimos tão acuados, nos sentimos tão oprimidos. A Bíblia diz que isso pode acontecer com qualquer pessoa. O Antigo Testamento vai dizer que os homens são apanhados como pássaros em armadilha. Estava indo tudo bem. De repente acontece alguma coisa, a história muda, acontece um evento e a gente se vê em situações que nos oprimem, que nos angustia. Será que se eu perguntar aqui hoje, alguém está vivendo uma situação assim? Alguém aqui levantaria as mãos? Pastor, estou vivendo uma situação que eu não gostaria de estar vivendo. Fui como que apanhado por isso, e agora, que situação estou passando? Não tenho poder. Essas situações mostram o quanto não temos poder. O quanto somos frágeis, vulneráveis. Nós nos sentimos pequenos, essas situações nos humilham. Estas situações mostram como não temos forças. Não temos forças. A não ser que Jesus ponha a mão, nós sabemos, nós temos a consciência que nós estamos perdidos. A gente só continua caminhando mais um dia porque a gente crê no amor de Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas a gente sabe que há situações que a gente vive que, se não é a mão misericordiosa de Deus para nos sustentar mais um dia, a gente está perdido. A gente está perdido. Então a pergunta que fica é, o que a gente faz quando enfrentamos situações, lutas, eventualidades, fases na vida, que sentimos-nos assim tão pequenos, porque há um poder muito maior que o nosso, e contra o qual nada podemos fazer. O que fazemos quando estamos vivendo essas situações? Você já viveu uma situação assim? Como que a gente faz quando a gente se sente acuado, cercado, não vê saída? A situação é pesada mesmo. O que a gente faz? Primeiro, irmão, se você viver ou está vivendo uma situação assim, busque a Jesus. Vá buscar a Jesus. Não vai falar com o servo, não. Vai falar com Jesus, o Senhor. Não fica perdendo tempo com intermediários. Vá falar com aquele que tem poder. Tempo de angústia, tempo de luta, tempo em que você se sente pequeno, não é tempo de se revoltar, é tempo de voltar a Deus. Não é tempo de você se afastar. Ah, Deus não se importa, é tempo de você buscar. Ele pode se compadecer da minha causa, Ele pode se compadecer da minha situação. Não é tempo de você murmurar, até murmure, né? Quem é que não murmura numa situação complicada? Mas não é tempo de você blasfemar, é tempo de você clamar e Ele vai te ouvir. Ele vai se compadecer de você, Ele tem coração que se compadece. Ele é uma pessoa que pode se compadecer de você. Outros talvez não, mas Jesus sim. Ele vai ouvir você, vai
considerar a tua causa e vai ajudar você. Ele é bom. Ele se importa. Ele vai estender a mão. Lembra o que Davi, que tanto conheceu a respeito desse Senhor, escreveu? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, não me rejeitou. Eu esperei com paciência e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição. Talvez ele se sentia como essas pessoas aqui, debaixo daquele poder degenerativo. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Você já se sentiu na lama? Colocou os meus pés sobre uma rocha. Eu estava sem estabilidade nenhuma, sem segurança, mas colocou agora os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quem vive uma situação angustiante, sente saudade até do dia que andava com firmeza. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então uma dica, se um dia você perder o sono, ou acordar de noite, não conseguir mais dormir por causa de uma situação, não vai ficar rolando na cama de um lado para o outro. Vai buscar o Senhor. Vai lá colocar o joelho no chão. Vai colocar o rosto no pó. Vai abrir a palavra e ver o que talvez Jesus quer falar com você e por isso te acordou. E assim a tua noite não vai ser perdida. Porque, como diz Lamentações 3:25, Jeremias, o profeta chorão, vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Você ouviu isso? Bom é o Senhor para quem o busca. Então vai buscar. Ele é bom para aqueles que o buscam. Então, o que você está esperando? Qual é a tua causa? O que te aflige? Qual é o teu problema? Qual é a tua queixa? Vai buscar o Senhor, porque Ele é bom para quem o busca. Ele vai ser bom para você. Amém? Ele vai ser bom para você. Vai buscá-lo. Em vez de ficar reclamando, vai lá falar com Ele. Senhor, essa aqui é a minha situação, essa aqui é a minha causa, isso me angustia, isso me aflige, isso me tira a paz, eu não estou feliz, então eu vou trazer aqui a minha causa ao Senhor, porque eu ouvi falar que o Senhor é bom para quem te busca, então eu estou buscando o Senhor. Peço, por favor, experimentar também da tua bondade, e Ele vai demonstrar toda a sua bondade para você. Vá buscá-lo. Segundo, busque a Jesus para você saber o que fazer e o que não fazer. Porque toda situação tem coisas que devemos fazer e tem coisas que não devemos. É por isso que a gente tem que buscar, para a gente saber e fazer o que a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que não. Como a gente vai saber? Vamos buscá-lo. Ele diz lá no Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele que tem uma visão privilegiada do alto, Ele pode te dirigir nas sendas mais complicadas da vida, da tua existência. Você não sabe o que fazer, que caminho tomar. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tempestade. Então está em meio à tempestade, Jesus, eu me perdi, mas eu sei que o Senhor me acha. Eu não sei o caminho, mas eu sei que o Senhor pode me guiar num caminho de esperança e vitória, desse ponto em que eu estou.
Porque eu me perdi, eu não sei o caminho, mas o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor sabe. Então me guia, Senhor, me toma pela mão direita, faça cumprir a tua promessa que está lá em Isaías, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo, ó bichinho de Jacó, vermezinho de Israel, o Senhor teu Deus é contigo. Então, irmãos, agora tem horas que sabe o que a gente tem que fazer? Tem horas que a gente tem que fazer, mas tem horas que a gente tem que parar de fazer. Tem horas que a gente tem que parar de fazer, parar de lutar, parar de se debater. Tem horas que a gente precisa parar de falar. Tem horas que a gente precisa parar. Parar. E por que tem horas que a gente tem que parar de fazer? Porque fazer até aqui está certo, fazer daqui para cá começa a ficar errado. Você faz certo, faz certo, faz certo e não dá certo, daqui a pouco você está sendo tentado a fazer o errado. Então é hora de parar. A partir daqui já ficou errado, então é hora de parar. Lembra da situação que Davi enfrentava com Saul, que o perseguia sem causa? Queriam matar, sem motivo algum, só coisas da sua loucura, da sua cabeça. Achava que Davi ele queria roubar o trono, e Davi era o servo mais fiel dele. Era coisas da cabeça do Saul. Então, fugir de Saul, se esconder na caverna, buscar refúgio, asilo, tudo certo. Matar Saul, errado. E teve chance, mas não fez. Porque a partir daqui fica errado. Teve gente que falou, o Senhor entregou o homem nas tuas mãos, o que você está esperando? Não, não posso, a partir daqui é errado. Ah, mas por quê? Ele está fazendo tudo isso contra você, por que é errado? Porque ele está fazendo tudo isso, mas ele não deixou de ser o ungido do Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou cometer esse pecado. É melhor eu sofrer o mal que os outros me fazem do que o mal que eu faço. Que aí eu não tenho mais nem esperança. Quantos são os outros que estão pecando contra mim? Eu tenho esperança que Deus vai se levantar uma hora em meu favor e vai me vindicar. Agora, se eu entro pelo caminho das trevas, que esperança que eu vou ter? Então não entra não, irmão, espera. Espera, você já fez tudo que era certo e não deu certo, agora é hora de esperar, porque senão fica errado. E segundo, para você dar espaço para Deus fazer, porque às vezes a gente é como uma pessoa que está se afogando no mar. Eu não sei se essa história é verdade, mas disseram uma vez para mim que o salva-vidas só vai buscar a pessoa quando ela já desistiu, porque senão a pessoa afoga ele também. Eu não sei, mas faz sentido. Então você fica se debatendo, se debatendo, se debatendo, tem horas que você tem que parar, para que Deus possa te salvar. Dar espaço, Senhor, olha, eu fiz tudo o que eu podia. Daqui para frente eu não sei mais. Eu acho que se eu continuar mexendo, eu vou piorar a situação. Então aqui, olha, eu entrego para o Senhor. Está aqui nas tuas mãos. O Senhor vai saber o que fazer. E Ele sabe mesmo. Ele sabe. Então tem horas, irmãos, olha, parar, a fim de que Deus faça aquilo que só Ele sabe e que só Ele pode fazer, como diz Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar, olha, aguardar. Tem horas de aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Então você já fez tudo que você podia, tudo que era legítimo, não aconteceu, então é hora de esperar. É hora de entregar, para que Deus faça aquilo que você não sabe e nem pode fazer.
descansar no Senhor também. Esperar nele. Bom é esperar no Senhor. Bom é esperar no Senhor. Estou esperando no Senhor. E o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Viu que interessante? Ele é bom para os que o buscam. E ele é bom para os que esperam. Esperam nele. Vou esperar no Senhor. Vou ver que resposta ele dá à minha situação. Então busque o Senhor, busque a Jesus para você saber o que fazer, o que não fazer. E busque a Jesus, mas busque a Jesus com fé. Não fé no sentido de achar que ele vai fazer aquilo que a tua palavra diz, como se fosse assim uma confissão positiva. Mas fé que ele vai fazer sim, tudo exatamente conforme a palavra dele diz. Ele é fiel. Se ele falou, ele vai fazer. Talvez não no seu tempo, talvez não do seu jeito, mas se ele falou, ele vai fazer. Aguarde. Aguarde. Porque ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu da promessa a Abraão. Falou para Abraão que Abraão ia ser um pai de uma grande nação quando Abraão tinha 75 anos. Foi atender quando Abraão estava chegando no 100. Mas atendeu. Porque eu tinha falado que ia atender, não se esqueceu. De vez em quando Deus tinha que visitar Abraão para relembrá-lo que ele não esqueceu. Porque o Abraão já estava achando, e a Sara, que Deus tinha se esquecido. E aí Deus tinha que ir de tempos em tempos, não esqueci. Não esqueci. Não esqueci. Está vivo na minha memória o que eu falei para você. Então, se Deus falou na sua palavra que Ele vai atender a todas as nossas necessidades, veja, todas as nossas necessidades, não todas as nossas vaidades. Se Ele disse que vai atender todas as nossas necessidades, então sossega. Porque o sustento está garantido. Faz só a sua parte. Não precisa se desesperar. Você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Ele é que alimenta até passarinhos, pardaizinhos, e diz que nós valemos mais do que muitos pardais. Se Ele diz que o cetro da impiedade não vai prevalecer contra a terra do justo, então deixa o ímpio para lá. Para de bater boca com o ímpio. Se tem pai, vai cuidar do seu filho. Vai dar atenção para sua esposa. Vai dar atenção, cuidar do seu esposo. Vai aproveitar melhor esse tempo do que ficar aí ruminando, cheio de ressentimento. Deixa o ímpio para lá, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor, a seu tempo, vai fazer justiça àqueles que nele confiam. Se o Senhor diz para a gente orar e nunca desanimar, então vamos continuar orando. Pastor, até quando eu devo orar por uma causa? Tem assim um tempo, assim, para eu saber se eu já posso parar de orar? Quando é que eu posso parar de orar por uma situação? Quando você receber a resposta. Quando você receber a resposta, aí você para. Não recebeu ainda? Então continua orando. Tem respostas que são rápidas. Paulo diz que orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele, que a gente vai perguntar quando chegar no céu que espinho que era esse. E na terceira Deus já respondeu para ele, não me incomode mais com isso não, porque minha graça te basta. Pronto, parou de orar. Mas tem outros casos, Jesus vai contar de uma viúva que ia lá, não sei quanto tempo já, pedir para um juiz lhe fazer justiça, e ele não fazia, mas
ela não desistiu de ir, e o juiz falou, bom, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas para que essa mulher não me venha mais importunar, então eu vou fazer logo justiça para ela. E aí Jesus diz, veja o que diz o injusto juiz, se ele fez justiça, não fará justiça a Deus aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E eu oro para que Deus faça, que Ele estenda a sua mão sobre a sua vida, e que Ele faça obra tal, que no final as pessoas e você fiquem como ficaram todas essas pessoas aqui depois que Jesus agiu, admiradas, estupefadas, sem fôlego, e até com medo. Que poder é esse? Que poder é esse? Ele, com uma palavra, resolveu uma coisa que eu não conseguia resolver há anos. Ele, com um toque, colocou em ordem o que estava já se degradando. É Jesus, aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Eu lembro uma vez que eu estava numa situação bem assim, sabe? Eu já não tinha mais o que fazer. Estava angustiado, aflito. E estava conversando com o pastor Lauro Mandira, que foi diretor, gerente de missões da Junta de Missões Mundiais. Ele se tornou para mim como um mentor, um pastor. Eu falava com ele, e ele falou assim para mim, em determinado momento da conversa, pastor Ricardo, Deus pode tudo. Deus tudo pode. E algo tão simples, e ao mesmo tempo tão poderoso, porque aquilo renovou a minha fé. É mesmo, Deus tudo pode. Eu não posso, mas Deus pode. E Deus existe, e Deus é bom. E aquilo renovou a minha fé porque eu me lembrei que antes dele falar isso, Jesus foi quem disse isso. Em algum momento lá com os seus discípulos, Mateus 19, 26, os discípulos perguntando, mas como que poderá ser isto? E Jesus disse, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Não podemos deixar de crer nisso. Para Deus tudo é possível. Dizem que o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, porque por meio da ação de Jesus nós conhecemos a Deus. Qual é o Deus que Jesus revela? É o Deus que tem poder sobre todo poder e que se importa com aqueles que não têm poder. Eu e você. Então a minha oração é, se você está vivendo uma situação tão angustiante assim, eu me solidarizo com você. E se eu me solidarizo contigo, quanto mais Jesus. A minha oração é que nessa situação Jesus se revele a você como Deus, o Deus que tem poder sobre todo o poder e que ainda assim se importa com você. E quem sabe, no final, você e outros estejam também dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus nos abençoe. Amém.